Olá, bom dia. Bom dia, vamos organizar o som aqui que talvez esteja baixo. Só um segundo. Aumentar o som aqui. Está tudo ok? Bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Estamos começando, vamos iniciar o nosso estudo, né? Já vamos começar. Só um segundo. Mais um pouquinho, as pessoas estão entrando. E aí nós vamos seguir com o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Tá dizendo que tá baixo aqui, deixa eu tentar organizar. Melhorou o som? Vamos ver se melhora um pouco o som, só um segundo. Ok. Bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje vamos começar o livro segundo, capítulo 1º do livro segundo, né, Origem e Natureza dos Espíritos. Então esse é o tópico que nós vamos começar hoje. O som está bom? Melhorou um pouco, eu aumentei aqui o volume. Está bom o som? Ok, então vamos seguir com o nosso estudo, né? Hoje nós vamos conversar a partir da questão 76 aqui do Livro dos Espíritos. Esse capítulo 1º do livro segundo, né? O livro segundo é o livro, diria o maior livro, né? O livro que tem maior número de questões do Livro dos Espíritos, que começa aqui na questão 76 e vai até a questão 613. Então é um livro que vai trabalhar o mundo espiritual, né? Então esse primeiro capítulo, nós vamos conversar sobre origem e natureza dos espíritos, o mundo espiritual, o mundo material, né, mundo normal e primitivo, a forma e ambiguidade dos espíritos, a questão do perispírito, as diferentes ordens dos espíritos, a escala espírita, a progressão dos espíritos. Então é um tópico que vai demandar alguns dias, né, algumas semanas. Então vamos começar hoje com a questão 76 aqui do Livro dos Espíritos, que tem como pergunta: que definição pode se dar dos espíritos? É essa pergunta 76. Bom, lá quando estudávamos ou quando estudamos a questão 23, nós fizemos alusão a essa questão 76. Porque na questão 23 é perguntado aos espíritos que é o espírito, que é o espírito, com E minúsculo. E foi respondido que o espírito é o princípio inteligente do universo. Na questão 76, nós temos uma pergunta muito semelhante. Vejamos a questão 23, que é o espírito. Na questão 76, que definição pode se dar dos espíritos? Aqui a pergunta dos espíritos já vem com E maiúsculo, como eu digo, algumas traduções assim não fizeram, mas com E maiúsculo, porque a pergunta se refere não mais ao princípio inteligente, se refere à individualização. A individualização desse princípio inteligente. E isso quem fala é Kardec, porque nessa questão 76, Kardec coloca uma nota dele. Ele diz: a palavra espírito empregada aqui para designar, para designar as individualidades dos seres extracorpóreos, e não mais o elemento inteligente universal. Então Kardec aqui, a partir dessa questão 76, não se fala, não se conversa ou melhor, não se tem por referência o princípio inteligente, o elemento inteligente do universo, que nós já conversamos durante alguns dias. Aqui agora se refere à individualização, ao espírito consciente de si mesmo, ao espírito que tem a individualidade, tem a consciência, não só da individualidade, mas a consciência de si mesmo.
É essa a definição, é esse o conceito que Kardec coloca aqui na questão 76. É esse o conceito, né? Para entender a palavra espírito. Por isso é que as traduções que mantiveram a ideia que Kardec quis nos passar, com E minúsculo e E maiúsculo, fica mais claro, ou trazem de forma mais clara essa ideia. Muito interessante, né? Então, esse E minúsculo se refere ao princípio, ao ser, não ao ser, ao princípio, ao elemento inteligente. Nós veremos aqui nas questões alguns desdobramentos, tá certo? Então vejamos a questão 76. Que definição pode se dar dos espíritos? E aí então a resposta nos veio. Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Vejam, os seres inteligentes da criação. Veja, a ideia da definição de espírito. São os seres, aqui vejam que não é mais o princípio inteligente. São os seres inteligentes da criação. E aí é interessante a palavra inteligentes. A palavra inteligentes. Essa palavra inteligentes, ela é um adjetivo. Veja, a palavra inteligente é um adjetivo. O que é um adjetivo? É aquilo que dá qualidade a um ser, qualidade a um sujeito. Né? Veja, são os seres inteligentes. Então, inteligente é uma qualidade, é um adjetivo. E o que é, na essência, um adjetivo? É uma qualidade advinda de um substantivo. É interessante pensarmos nisso. As pessoas escrevem aí brincando, né? É aula de português. Não é aula de português, porque eu até não sou professor de português. Português é a nossa língua, português é o que nós falamos. Então nós precisamos conhecer a língua para nos expressar de maneira mais adequada, para que entendamos a construção de uma frase. Então, nesse sentido, é bom que nós entendamos. E, filosoficamente, é importante essa distinção e esse entendimento do que é um adjetivo. Isso é importante. Então, vejamos a palavra inteligente. É um adjetivo. O adjetivo advém, é uma qualidade advinda de um substantivo. Qual é o substantivo do qual nasce o adjetivo inteligente? Inteligência. Veja, o substantivo inteligência gera o adjetivo inteligente. O que é inteligente? Qualidade daquele que possui a inteligência. Então vejamos, o adjetivo inteligente advém do substantivo inteligência. Ótimo. O que isso tem a ver com essa questão? Muita coisa. Porque onde nós temos o substantivo inteligência? Na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Na questão número 1. Vejamos lá a questão número 1. Que é Deus? Inteligência suprema do universo. Inteligência suprema do universo. Inteligência substantivo, porque Deus é substantivo em tudo. Deus é o substantivo do qual derivam os adjetivos. Então Deus não é inteligente, Deus é a inteligência. Deus não é bom, Deus é a bondade, no sentido de análise, por assim dizer, mais estrita. Então Deus é o substantivo. Agora veja, vejamos, Deus é a inteligência. Nós temos uma qualidade que advém da inteligência. Temos a qualidade inteligentes. Nós, os espíritos, somos os seres inteligentes. Se somos os seres inteligentes, de onde tiramos essa qualidade? De qual substantivo veio essa qualidade? De Deus. A qualidade inteligente veio da inteligência. Então, Deus é a inteligência. Nós trouxemos para nós uma qualidade divina. Uma qualidade divina.
Trazemos em nós, os espíritos, uma qualidade divina. Não temos a essência divina, nós temos a qualidade divina. E isso é fundamental, isso é importantíssimo. Nós percebermos que trazemos em nós essa qualidade divina. Por isso é que percebemos a força simbólica do Gênesis bíblico, lá do Velho Testamento. Força simbólica, óbvio. Por quê? No versículo 27 do capítulo 1 do Gênesis bíblico, nós temos lá: e Deus criou o homem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, a sua semelhança o criou. Então o Gênesis bíblico, simbolicamente, nos diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E quando observamos, então, essa questão número 1 e a questão 76, que estamos agora analisando-a, nós percebemos que o Gênesis bíblico nos traz um simbolismo correto. Nós sim, somos simbolicamente a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque trazemos uma qualidade advinda de Deus. Deus é a inteligência suprema do universo. Nós somos os seres inteligentes da criação. Então nós trazemos a qualidade de Deus em nós. Vejam que ideia interessante. Legal essa ideia, Tereza Cristina. Um simbolismo da hereditariedade. Legal, muito gostei dessa comparação. Sim, há uma hereditariedade. Legal, trazemos esse gen divino. E o mais interessante ainda, nós encontramos isso no Salmo 82. No versículo 6 do Salmo 82, lá do Velho Testamento, versículo 6 do Salmo 82, está escrito: eu disse, sois deuses. Olha que interessante, é o salmista que diz isso. Eu disse, sois deuses. Eu disse, sois deuses. Olha que interessante. E Jesus, conforme grafa o evangelista João, no capítulo 10 do seu evangelho, Jesus traz esse salmo. Porque muitos dizem assim: Jesus disse, vós sois deuses. Não, Jesus nunca disse, vós sois deuses. Vós sois deuses é o Salmo 82 que diz isso. Jesus, ele traz o salmo numa forma de pergunta. Aí é que é o interessante. Jesus traz esse salmo na forma de pergunta, que está lá no capítulo 10 do Evangelho de João. Jesus pergunta assim: o salmista não escreveu, sois deuses? Ele faz isso numa forma de pergunta, que é muito mais profundo. É uma pergunta afirmativa, por assim dizer. Paradoxal, mas uma pergunta afirmativa. Parece um paradoxo, pergunta afirmativa, mas é uma pergunta afirmativa. Ele diz: o salmista não escreveu, sois deuses? Então, afirmando isso, e esses sois deuses é justamente nesse sentido, porque todos nós trazemos essa essência divina em nós. Nós temos como qualidade aquilo que é essência em Deus. É esse o ponto. Nós trazemos como qualidade aquilo que é essência em Deus. A Ana Carolina coloca aqui: se soubéssemos o quanto somos fortes em energia, esse é o ponto. Se soubéssemos, se nos olhássemos como está nessa questão 76, se nós nos olhássemos como espíritos que somos, mas nós não nos olhamos assim. Nós nos enxergamos como se fôssemos corpos, como se fôssemos seres materiais. E nós somos seres espirituais. Nós somos seres espirituais que estamos aqui na Terra, na matéria. Nós não somos seres materiais
Nós somos seres espirituais. Nós somos um espírito que estamos no corpo. No meu caso, até em bastante corpo, né? É uma coisa que eu estou tendo em excesso, corpo. Estou precisando me espiritualizar em excesso, mas por enquanto eu estou só me corporificando aqui. Mas não é brincadeira à parte, realidade à parte, já que realmente é assim, nós precisamos entender o nosso ponto essencial. Somos espíritos. Somos espíritos. Somos espíritos. E isso vem seguindo a resposta. São os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Povoam o universo fora do mundo material. Quer dizer que aqui vai explicar aquela questão 134, que nós já trabalhamos aqui, mas chegaremos nela novamente, sobre alma. Não vamos entrar, por enquanto, nesse tópico. Por que Kardec, os espíritos separam a ideia de alma, são os espíritos encarnados? Porque uma vez encarnados, nós obnubilamos, nós pressionamos nossa inteligência. E aí não nos mostramos como realmente nós somos. Desencarnados, nossa visão se amplia, nós enxergamos mais. Então é a visão plena espiritual. Uma vez encarnados, nossa visão fica obnubilada, fica limitada, fica pressionada pela própria estrutura corporal. Então, esse aspecto de nos percebermos seres espirituais. E o que muda? Muita coisa muda. A nossa visão de mundo muda. Se nós nos olharmos como seres espirituais, nós não seremos escravos das questões materiais que somos. Se nós entendermos isso, que somos espíritos, o entendimento que advém disso é que somos imortais, que não morremos. Que o que morre, já estudamos aqui, questão 68, o que morre é o corpo, a vitalidade, o princípio vital. Mas nós, os espíritos, não. Nós continuamos vivos. E aí a imortalidade passa a ser entendida como sendo a nossa vida. Porque se somos imortais, a minha vida nunca acabará. Eu posso ter várias encarnações, mas serei sempre eu. Porque eu não morro. A vida é uma só. Eu não posso chamar encarnação como sinônimo, eu não posso ter a encarnação como sinônimo de vida. A encarnação ou as encarnações, as reencarnações, são etapas da minha vida. Se assim eu entender, os acontecimentos do mundo, embora nos afetem significativamente, não são para sempre. Eu sou para sempre. Eu, vocês, o espírito que somos, é para sempre. É para sempre. E aí a nossa visão de mundo vai mudar. Nós vamos perceber a transitoriedade. Agora, perceber a transitoriedade da vida material não significa desvalorizá-la, não. Por que eu não posso desvalorizar a vida material? Porque eu preciso dela para a minha evolução, para o meu crescimento. Questão 132 do Livro dos Espíritos, chegaremos nela também. E se eu preciso estar na matéria, se eu preciso me encarnar, eu preciso também valorizar a etapa encarnatória, respeitar a estrutura física, o corpo físico, cuidar do corpo físico. Não no sentido de cultuar o físico, mas cuidar do físico. Não por vaidade, mas por necessidade.
preciso manter o meu corpo saudável, com a vitalidade, com o princípio vital necessário para eu dar bom uso, bom curso à minha encarnação, aos meus propósitos encarnatórios. Então, diz aqui a Ciomara, cuidar é diferente de se apegar? Sim. Não podemos ter uma visão narcisista com relação a nós e com relação ao nosso corpo. Não, não é apego, não é apego, é cuidado. A Lâmia diz aqui, o corpo é a extensão da alma, exatamente, é a extensão. E até mais, Lâmia, até mais. Quando estamos encarnados, a justa posição, espírito-matéria, há uma justa posição, que nós então nos misturamos e criamos uma persona. Hoje eu, Simão Pedro, só o sou porque estou encarnado. E quando encarnado, eu e meu corpo nos quase que fundimos, nos justapomos. E aí, então, não é mais meu corpo eu, sou eu como um conjunto. Então, eu recebo como espírito influências do corpo. Eu influencio como espírito o corpo, num processo quase que simbiótico, quase que uma simbiose. Então é muito profunda a ideia de estarmos encarnados e nos vermos como os espíritos que realmente nós somos. O espírito que realmente nós somos. Isso é importantíssimo. Diz aqui a Teresa Cristina, uma via de mão dupla. Exato. Se nós olharmos, depois vamos ter que fazer alguns lances nessa questão, das questões 592 à questão 607, nós veremos esse aspecto da simbiose. Físico-espírito, corpo-espírito. O corpo tem automatismos. Instintos de automatismos para a sobrevivência. E nós nos ajustamos a isso. Então, para o corpo é sobrevivência. Para nós, os espíritos, é permanência no corpo. O corpo luta automaticamente, instintivamente para sobreviver e nós para permanecermos nele. O instinto de sobrevivência da vida orgânica permite a permanência da vida espiritual no ser orgânico. Por isso, então, nós, espíritos, nos alimentamos desse, aspas, instinto de sobrevivência. Porque nós somos imortais. Mas sendo imortais, por que eu luto pelo instinto de sobrevivência se eu sou imortal? Porque meu corpo, a vida orgânica, por assim dizer, a vida orgânica luta pela sobrevivência, pela sua sobrevivência, o princípio vital, e eu, espírito, pela minha permanência aqui no mundo, para o meu processo evolutivo. Vejam que beleza. Olha que coisa belíssima. Estamos aqui analisando a questão 76. E olha que estou há 25 minutos só na questão 76. É por isso que eu peço paciência a vocês, né? Nós não estamos lendo o Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. E um estudo não se preocupa com velocidade. O estudo, nós nos ocupamos com a intensidade, com o entendimento. Né? É nesse sentido. Então me desculpem se eu não for rápido aqui nas questões. Né? Nós vamos conversando e fazendo as digressões necessárias para o entendimento da questão. Ok? Acho que ficou uma ideia boa, né? Vamos lê-la novamente. Que definição pode-se dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material.
belíssima. Eu me encanto com essas questões, com essas respostas. Eu me encanto com as amarrações que existem no Livro dos Espíritos. O quanto uma questão se liga a outra ou a outras questões. O quanto que nós vamos poder, ou nós podemos, construir um raciocínio a partir das próprias questões. Sem precisar nos lançar a livros outros, sem precisar nos lançar a achismos. Porque são claros os ensinos que os Espíritos nos trazem. Eles são claros. Aqui a Florisbela diz: o corpo é o templo do Espírito para que possamos trabalhar nas nossas imperfeições. Perfeito, perfeito. Como cuidamos de uma casa onde moramos, queremos tê-la sempre limpa, sempre reformada, nós temos também um cuidado com o corpo. Não a idolatria do corpo, não a veneração do corpo, não o culto ao corpo, mas o respeito, mas o cuidado ao corpo, com o corpo. Ok? Vamos seguindo? Para os que estão, talvez pela primeira vez, acompanhando esse estudo, eu vi aqui algumas perguntas, mas estava desenvolvendo o raciocínio. Nós fazemos esse estudo aos domingos, às 10 horas, e às quartas-feiras, às 20 horas. Esses são os nossos dias de estudo, quarta às 20 horas e domingo às 10 horas. E também eu não leio questão por questão. A gente trabalha o tópico. O tópico aqui chama Origem e Natureza dos Espíritos. Então eu leio algumas questões, mas fazendo dessa forma, debruçando um pouco mais nas questões. Então não é uma leitura cursiva, não é uma leitura retilínea, é uma leitura que nós fazemos, vou usar uma linguagem mais mineira, salpicadamente, né? Nós fazemos salpicos, né? Vamos salpicando aqui as questões dentro da linha de raciocínio trazida no tópico, ok? Então, os que estão pela primeira vez, só para explicar como é que é feita a nossa dinâmica de estudos, né? E, com relação às questões, à medida do possível, eu vou lendo algumas questões aqui. O que acontece, vou explicar mais uma vez, desculpe-me, é que elas passam muito rapidamente, então eu não consigo lê-las, né, na totalidade. Eu consigo, assim, eu estou falando e olhei para o comentário, então eu li aquele comentário, e aí outros passam e eu acabo não conseguindo. Aqui no Instagram. No Facebook é mais delicado ainda, porque eu só vejo uma. Porque como eu uso no Facebook o celular na horizontal, só aparece uma linha. Então quando eu olho aqui, nem tem a pergunta mais, nem tem observação mais, fica só uma frase fixa, né? Então me desculpem por eu não conseguir responder ou comentar alguma assertiva colocada, né? Aqui eu uso, estou no Instagram aqui no tablet, estou no Facebook aqui no celular, então acaba que eu não consigo simultaneamente os dois. Eu não poderia até colocar lá o StreamYard, mas eu não tenho essa assinatura, então eu estou seguindo aqui do jeito que eu sempre fiz. Então me desculpem por não ler todos os comentários, todas as perguntas, principalmente aqui no Face, que aparece uma linha somente. Então quando tem uma questão com duas linhas, só aparece uma, aí eu tenho que ficar indo e voltando. Então me desculpem se eu não conseguir comentar ou responder às questões colocadas, tá certo? Bom, vamos para a questão agora 78. Né? Então nós já vimos a 76, né? Que definição pode se dar dos espíritos, e vamos para a questão 78 do Livro dos Espíritos. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? É uma pergunta interessantíssima, né? Os espíritos tiveram um princípio, foram criados, ou existem desde a eternidade? Agora aqui os espíritos no sentido de cada um dos espíritos. Cada espírito, se existe desde a eternidade. Então vamos à resposta dos espíritos. Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Ao passo que são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade. É incontestável. Quanto, porém, ao modo como Deus nos criou, nada sabemos.
São os espíritos superiores, os espíritos que estão orientando Kardec, os espíritos que estão trazendo as respostas que dizem isso. Quanto, porém, ao modo como Deus nos criou, nada sabemos. Nada sabemos. Eles, os espíritos superiores, dizem, não sabemos. Se eles não sabem, como que nós saberemos? Se nós somos os não superiores. Se os próprios espíritos estão dizendo que eles não sabem. E aí eu vejo obras, livros, artigos, tentando explicar o que os espíritos nem eles conseguiram explicar. Nem eles. Ou seja, nós podemos fazer ilações, especulações, mas não definições claras sobre isso. Porque os próprios espíritos estão dizendo. Mas sigamos. Podes dizer que não tivemos princípio, se por isto entenderdes que, sendo Deus eterno, há de ter criado incessantemente. Mas, quando e como Deus nos criou cada um de nós, eu te repito, ninguém o sabe, eis o mistério. Olha o que os espíritos estão dizendo. Então aqui são duas situações, dois pontos para nós observarmos. 2 pontos. Primeiro, a pergunta foi, os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Os espíritos, aqui na pergunta, é cada um dos espíritos, a individualidade, cada um dos espíritos. Então, eu, vocês, separadamente. Eu tive um início, vocês tiveram um início, ou vocês existiam ou eu existia desde sempre? Essa foi a pergunta. Os espíritos disseram, se não tivesse tido princípio, seriam como Deus. Ou seja, nós temos um princípio. Todos os espíritos temos um princípio. Nós fomos criados num dado momento. Ponto. Na segunda parte da resposta, os espíritos fazem agora uma digressão, partindo para um outro conceito, não definição, por um outro conceito. Se Deus, que é eterno, sempre cria espíritos, nunca deixou de criar, então a criação dos espíritos é eterna. A criação. Mas a criatura não. Aí é que vem o nó. O nó na cabeça que os espíritos dizem é um mistério. Porque vejam, Deus é eterno. Se é eterno, é porque não teve começo. Deus, nós já estudamos isso aqui. Deus não teve começo. Se Deus cria desde sempre, então ele cria desde o não começo. Olha que doideira isso. Então ele cria desde o não começo. Se ele cria desde o não começo, quando que se criou o primeiro? Não tem. Quando se criou o primeiro? Porque confunde-se na eternidade. É a questão 80, vamos ler 80 para clarear isso. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? É permanente, isto é, Deus jamais deixou de criar. Essa é a questão 80. Deus jamais deixou de criar. Se Deus jamais deixou de criar, e Deus é eterno, a criação é eterna. Mas a criatura teve um início. Agora, um início que se confunde com a eternidade. Por isso os espíritos dizem, quando e como Ele, Deus, criou cada um de nós, eu te repito, ninguém o sabe. Eis o mistério. Ponto. Agora, por que nós não conseguimos entender? Nós vamos ver à frente. Limitação da nossa inteligência. Nós somos seres que não conseguimos abarcar tudo. Ainda. Nós somos seres que ainda não conseguimos abarcar. Conseguiremos um dia, mas ainda não conseguimos. E nesse ainda não conseguimos, que é o momento atual,
nós ficamos fazendo conjecturas, nós ficamos fazendo ilações, nós ficamos com devaneios e queremos explicar aquilo que ainda não temos condições para tanto. Ainda não temos. Por isso eles usam a palavra, o Espírito, aqui os Espíritos usam a palavra mistério. Mistério é aquilo que está oculto, ainda incognoscível. Incognoscível, né? Incognoscibilidade, incognoscível. Não é possível ainda conhecer, não é possível ainda compreender. Não é cognoscível, é incognoscível, não há cognição para se entender. Então é esse ponto. É esse o ponto que os Espíritos estão dizendo. E aí vem a questão 79. Visto que há dois elementos gerais do universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material? Já que não se consegue entender a totalidade, eles dizem, Kardec propõe então a origem dos espíritos está lá na questão do elemento material, e a origem da matéria está lá na questão do elemento material. Sim, eles respondem. Sim, evidentemente, dizem eles, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. E aí eles vêm, a época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Veja os Espíritos dizendo, a época e o modo dessa formação ainda que são ainda desconhecidos. Então há um desconhecimento da nossa parte. E nós ficamos entrando então nesses mundos incognoscíveis e deixamos de olhar, de estudar o mundo cognoscível, esse que nós estamos, que nós vivemos, o momento no qual nós estamos. É esse o ponto. Nós não temos ainda condições de entender. Não é que é proibido entender, é diferente. Não é proibido, mas nós não entendemos ainda. Ainda não entra, por assim dizer, na nossa linguagem coloquial, não entra na cabeça. Nós podemos fazer analogias, fazer comparações, mas limitadamente. Até as comparações são limitadas. Por quê? Nosso nível de desenvolvimento da inteligência ainda não atingiu o nível necessário para esse tipo de entendimento, de compreensão. Ainda não. Nós veremos isso nas outras questões. Porque tem outras questões que os Espíritos vão também dizer que nossa linguagem, nosso entendimento é limitado. E nós precisamos, então, evoluir mais para entender essas coisas. É esse o ponto, ok? Mas nessa questão 79, nós vamos dar mais nozinhos ainda na cabeça. Nós ainda vamos trabalhar mais um pouquinho, né? A Ciomara diz aqui, há um elo perdido aí. Nós vamos falar esse assunto aqui, Ciomara. Esse elo não é perdido. Esse elo, ele não é aqui, no planeta Terra. Esse elo não é na matéria. Esse elo está no mundo espiritual. Aqui não é, por isso não se acha. Vamos chegar lá. Voltemos a essa questão 79, então. Visto que há dois elementos gerais do universo, o elemento inteligente e o elemento material, pode-se dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material. A resposta dos espíritos. Evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Mas agora vamos ao ponto. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Nós já estudamos o princípio inteligente. Nós já vimos a questão 23, questão 27. Mas essa frase, os espíritos são a individualização do princípio inteligente,
ela nos remete, essa frase, ela nos remete à questão 607 do Livro dos Espíritos. Lá na questão 607 é que os Espíritos vão falar dessa individualização, mantendo a ideia do não entendimento profundo, mas eles vão explicar essa individualização. Lá na questão 607, vamos dar um pulinho lá na questão 607. Deixa eu chegar até ela aqui. Vamos lá, questão 607 do Livro dos Espíritos. Que depois pode ser que a gente até fique um tempinho aqui, indo lá para a questão 592, mas não sei, vamos aqui primeiro. Questão 607. Foi dito que a alma do homem, em sua origem, corresponde a um estado de infância corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Isso já vimos lá na questão 27, 23, está também na questão 190, já vimos aqui nessa questão 76. Então, vem a pergunta, onde o espírito cumpre essa primeira fase? A fase da infância. Onde o espírito cumpre essa primeira fase da infância espiritual? Aí os espíritos respondem, numa série de existências que precedem o que chamais humanidade. Olha que interessante. Quer dizer que a infância nossa, do espírito, aquele período do R minúsculo, ele começa num período antes da humanização. Antes da humanização. Vejam, numa série de existências que precedem ao período a que chamais humanidade. E aí vem a questão 607A. Assim poder-se-ia considerar a alma como sendo o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Olha a pergunta. Considerando então que essas existências precedem ao período que chamamos de humanidade, eles dizem, Kardec pergunta, assim poder-se considerar a alma como sendo o princípio inteligente dos seres inferiores? E eles então dizem, já não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende para a unidade? Em outras palavras, sim. É nesses seres, prestem atenção nessa frase, é nesses seres, os seres inferiores da criação, leiam-se, reino animal, vegetal, é nesses seres que estais longe de conhecer inteiramente, olha que interessante, é nesses seres que estais longe de conhecer inteiramente. O que os Espíritos estão dizendo? Que nós não conhecemos, o que nós conhecemos do reino animal, reino vegetal, é uma ínfima parte do que eles são, do que esses reinos são. Olha o que os Espíritos estão dizendo. Que o que nós conhecemos do reino animal, do reino vegetal, é uma ínfima parte do que são esses seres. Seres vegetais, seres espirituais, ou seja, ser vivo, seres orgânicos, que nós já estudamos isso, os seres orgânicos e inorgânicos. Nós já estudamos isso. Então vejamos, é nesses seres que estais longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora. Que o princípio inteligente se elabora. Quer dizer que no reino vegetal, no reino animal, o princípio inteligente se elabora e se individualiza pouco a pouco. Olha que interessante. Essa individualização não é um estalar de dedos, de repente me vi individualizado. Não, não. Vejam, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. E se ensaia para a vida. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual, preste atenção, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação. O princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. E se torna espírito.
Olhem a frase. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito, com E maiúsculo. É então, presta atenção, é então que começa para o espírito o período da humanização. E com ele a consciência do seu futuro, a distinção entre o bem e o mal e a responsabilidade dos seus atos. Vamos ver a frase? É então que começa para o espírito o período da humanização e com ele a consciência do seu futuro, a distinção entre o bem e o mal e a responsabilidade dos seus atos. Do mesmo modo que à infância sucede o período da adolescência, depois o da juventude e finalmente o da madureza. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Nós estamos longe de conhecer o que são realmente os seres, aqui chamados inferiores, no sentido evolutivo. Nós estamos longe de entender realmente o que são esses seres. E aí a 607b vai nos dar uma ajuda. Kardec pergunta na 607b: esse período de humanização começa na Terra? Começa aqui no planeta Terra? Esse período de humanização? Aí eles respondem: a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Geralmente, o período de humanização começa em mundos ainda mais inferiores. Geralmente, o período de humanização começa em mundos ainda mais inferiores. Isso, entretanto, não é uma regra absoluta, pois pode acontecer que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente, seria mais uma exceção. Estão entendendo a questão do elo perdido que alguém disse aqui? Não tem, porque não é no mundo nesse nível evolutivo que nós teremos isso. Veja, o período de humanização começa, o ponto de partida da primeira encarnação humana não é na Terra necessariamente. O período de humanização geralmente começa em mundos ainda mais atrasados. Quando a Terra era um mundo mais atrasado, quando a Terra era esse mundo atrasado, nós tivemos um processo evolutivo na Terra, não tivemos? Nós não tivemos aqui o Australopithecus afarensis? Nós não tivemos antes disso lá o Pithecanthropus erectus? Não tivemos o Australopithecus afarensis? Não tivemos o Homo habilis, o Homo agilis? Não tivemos depois os processos do homem de Cro-Magnon, o homem Neandertal, Cro-Magnon, Sapiens? Perceberam esse processo evolutivo de períodos de humanização, mas num planeta Terra que ainda era primitivo, que ainda era um mundo inferior? Então, esse processo de elaboração do período de humanização, no estágio atual que a Terra se encontra, não é aqui. Não é aqui. Por isso é que muitos brincam na teoria darwinista, por que animal agora não vira gente? Porque esse não é um processo terreno, esse não é um processo aqui, esse é um processo dos mundos inferiores, dos mundos mais primitivos. Por isso, a pluralidade dos mundos habitados ser um elemento chave do processo do entendimento espírita, ser um elemento chave do entendimento espírita. Porque em mundos mais atrasados elaboram-se esse processo que hoje no planeta Terra não mais. Não mais. A Tereza Cristina diz aqui, porque já passamos dessa fase. Sim, exatamente isso. Não mais. Não mais. Quando o planeta Terra era um mundo primitivo,
no sentido que os Espíritos dão lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele era um mundo primitivo, esses processos elaborativos aconteciam. Eu sugiro a leitura de um livro chamado Sapiens, que fala desse período da Terra em que havia uma convivência. Não quer dizer que acabou um e surgiu outro, não quer dizer que o Neandertal desapareceu e o Cro-Magnon surgiu, e o Cro-Magnon desapareceu e o Sapiens surgiu. Não, houve coincidências de convivência. Então é preciso perceber isso, que o espírito que somos, já nos elaboramos em reinos inferiores. Vamos entender isso. Eu não posso dizer que uma árvore foi semente. Eu posso dizer que a árvore veio da semente, que a semente continha todos os elementos que a futura árvore desenvolveria, que na semente estavam as condições de frutificação, de porte, de desenvolvimento, de enfolhamento, potencialmente estava tudo na semente. Mas a semente germina e uma árvore surge, com aqueles potenciais que estavam na semente, mas só se elaboram quando germina. Por isso eles usam o termo de germinação aqui. Então, essa questão do princípio inteligente é o espírito em potencial, que tem todas as potencialidades, mas não está individualizado. Não está individualizado. Quando então nos individualizamos, que é um processo que os Espíritos dizem aqui, se elabora e se individualiza pouco a pouco. Quando acontece essa individualização, nós tomamos consciência da nossa existência. Nós sabemos quem nós somos. O animal, o princípio inteligente, aquela alma animal, ela tem individualidade. Ela não tem consciência da individualidade. Ela não tem consciência da individualidade. Vejamos aqui a questão 598. Após a morte, a alma dos animais conserva a sua individualidade e a consciência de si mesma. Eles respondem, sua individualidade sim, mas não a consciência do seu eu. A vida inteligente permanece em estado latente. Então percebamos, é esse o ponto que muitas vezes gera uma dificuldade para se entender a individualização. Essa individualização. Nós somos espíritos e nos elaboramos, nos individualizamos a partir do princípio inteligente. Como a árvore é uma individualidade, mas elaborou-se a partir da semente. É um processo evolutivo. É algo que o princípio inteligente está latente à vida e ela vai se individualizando gradativamente. Esse estudo que Kardec faz, ele não tem na primeira edição do Livro dos Espíritos, que é aquela edição de 501 perguntas, tem na segunda edição, porque a segunda edição passou para 1019 perguntas. A primeira edição do Livro dos Espíritos, a de 1857, ela é somente com 501 perguntas. A partir da segunda edição, de 1860, ela já é com essa estrutura que nós conhecemos. E entre uma e outra, foi publicado o trabalho de Darwin, A Origem das Espécies. Entre a primeira edição e a segunda edição do Livro dos Espíritos, entre a primeira edição e a segunda edição do Livro dos Espíritos, foi publicada a Evolução das Espécies, A Origem das Espécies, lá de Darwin. Por isso Kardec vem nesse assunto. Por isso, a partir da segunda edição, que passou para 1019 perguntas, esse assunto veio a lume. Porque ele foi trazido, do ponto de vista material, no trabalho de Charles Darwin. Então, nesse trabalho de Charles Darwin, Kardec vai propor aos espíritos um estudo da evolução espiritual, já que Darwin falou da evolução material, da origem das espécies. E aí Kardec vai propor aos espíritos
uma gênese espiritual. Já que Darwin publicou a origem das espécies, vamos estudar agora essa origem dos espíritos. Vou estudar mais essa questão da elaboração, da transformação do princípio inteligente. Então voltamos à questão 79 que estamos estudando. Visto que há dois elementos gerais do universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material? Evidentemente, respondem os espíritos. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo dessa transformação é que são desconhecidos. A época e o modo dessa transformação é que são desconhecidos. E o que os Espíritos dizem nas 607A e B é nesses seres que a estáis longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora e se individualiza pouco a pouco. E na questão 607B vão dizer que o ponto de partida, considerando o momento atual da Terra, considerando o momento evolutivo da Terra, o ponto de partida, a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. No atual estágio que está o planeta. Pode ter sido no passado? Sim, mundo primitivo. Então é isso que está na questão 79. Perceba então, não é algo que que precisamos nos deter profundamente, até porque vamos chegar na questão 607 naturalmente. E aí nós estudaremos a 607 dentro do conjunto que começa na questão 592. Aí nós vamos entender a questão animal, o homem, a vida animal, a vida hominal, o homem e os animais, da questão 92 até a questão 607. Depois nós vamos estudar isso separadamente, né, quando chegarmos lá. Mas eu só busquei para poder clarear essa questão 79. Porque o Livro dos Espíritos, já disse, é um estudo que não é linear. A gente precisa ir e voltar para fechar raciocínios, ok? Então depois, quando chegarmos lá, a partir da questão 592, nós então voltaremos a esse assunto com mais tempo, com mais profundidade. Aqui vi sugestões para se ler o livro A Caminho da Luz, para se... Sim, perfeito, deve-se sim. É um livro excelente para entender alguns aspectos da evolução espiritual. Mas nós voltaremos a esse assunto e quando formos estudar esse assunto novamente, nós vamos fazer um link. Nós vamos fazer um link com o Velho Testamento, com o Gênesis bíblico. Nós vamos fazer um link dessa fala da questão 607A, B, com a parábola da criação lá do Gênesis. Mas isso quando chegarmos lá. Não é promessa para amanhã, não. É quando chegarmos lá, nesse estudo, é que nós vamos fazer algumas amarrações com a parábola da criação. Né? Aí é muito legal. Né? Aí a gente vai ver bem legal. Inclusive amarrando o Gênesis bíblico, a parábola, com a ideia manuelina também. Tá certo? Mas os 60 minutos estão chegando aqui do Instagram, ele não nos permite continuar, então nós pararemos aqui na questão 79, depois, quarta-feira, às 20 horas, nós retornamos com esse estudo, seguindo a partir da questão 80, ok? Fica aqui o meu agradecimento a vocês, pela presença, pela paciência de vocês, de ficarem aqui comigo, muito obrigado mesmo de coração, né, por essa cordialidade de vocês, espero ter conseguido elaborar alguns raciocínios aqui em conjunto, né? Vamos seguir na próxima quarta-feira, se Deus quiser, às 20 horas. Né? Quarta-feira que vem, sim, teremos sim. Eu estou tentando manter essa agenda. Né? Quarta às 20 horas, domingo às 10 horas. Né? Estou tentando manter essa agenda dessa forma, né? Para a gente manter uma certa regularidade, ok? Muito obrigado mais uma vez, obrigado mesmo. Deus abençoe a todos vocês. Deus lhes pague pela paciência, Deus lhes pague pela bondade, pelo carinho. Um ótimo domingo para vocês, uma ótima semana que se inicia hoje. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a família de vocês. Muito obrigado e até
quarta-feira com esse estudo, né? Hoje tenho mais duas lives, às 5 horas e às 19 horas. Né? É só entrar no meu Instagram que vocês verão aí os links, né, e os temas. São duas palestras a pedido do pessoal lá de Trancoso e a pedido do pessoal aqui de Coromandel. Né? Ok? Fica o convite também, se quiserem, né, para as lives de hoje, às 17 horas e às 19h30. Se quiserem, obviamente, porque não quero cansá-los, né, nem cansá-las, ok? Muito obrigado, Deus abençoe a todos, muita paz a todos vocês e até quarta-feira com esse estudo, às 20 horas, se Deus quiser. Até lá.